Ok. Então, vamos lá. O que aprendemos até hoje sobre emoções? Eu quero que você avalie um pouquinho o que desde pequena, né? O que você escuta, né? Aprendemos que o sofrimento é evitável, é controlável. Quantas vezes você já ouviu: para de chorar, engole choro, controla essa raiva, pra quê? Esse nervosismo todo, fica bem, né? Como se isso fosse uma fala que, de alguma forma, as coisas pudessem ser diferentes, né? A mesma coisa, saúde mental significa ausência de sofrimento, né? Então, estamos vivendo uma espécie de ditadura da felicidade, né? O sentir-se bem. E isso afeta a nossa vida assim, de uma forma, essa cultura, né? Você abre as redes sociais, não tem ninguém triste, não tem ninguém insatisfeito, né? Tá todo mundo feliz, né? E aí eu quero que você pense um pouquinho sobre isso, assim. Controlar as emoções, né? A gente aprendeu que a gente controla a emoção. Eu falo que no consultório atendendo, o que eu acho mais difícil é trabalhar essa desconstrução, né? De que emoção a gente não controla, né? A gente controla a nossa ação, mas a emoção não. Se eu falar para você, não pense em uma Brasília amarela, pensou, né? Agora, se eu falar para você, levanta sua mão direita aí, me dá tchau, né? Sobre a ação, você tem controle. Agora, Brasília amarelo, todo mundo pensou, né? Ok. O que a cultura nos ensina sobre emoções? Né? 2/3 das emoções humanas são julgadas como ruins. E o que acontece com minha relação, com a relação que você tem com a emoção que você julga ruim? Então, desde sempre, a gente deu literalidade para as emoções, né? Então, assim, a gente aprendeu sobre emoções boas e emoções ruins, né? A gente sempre escutou dessa forma. E por que eu falo literalidade? Né? O que a gente aprendeu como bom e como ruim? Né? A gente aprendeu que a gente deve evitar o ruim e fazer de tudo para conquistar as coisas boas, digamos assim. Então, a primeira desconstrução acho que vem disso, né? Não existe bom e ruim, né? Existe emoções. E aí, eu escolhi uma abordagem hoje, como eu falei com vocês, que é a terapia de aceitação e compromisso, né? Uma psicoterapia comportamental criada por Reis, né? Steve Reis, colaboradores, no final da década de 80. É uma terapia pós-skinneriana da linguagem e cognição humana, e a ACT, essa abordagem, se você me perguntar o que é isso, né? Que abordagem é essa? Ela trabalha exatamente com a linguagem e cognição humana, né? Então, assim, se você lida, a forma como você lida com a sua linguagem e com sua cognição afeta a sua vida diretamente, né? E eu quero falar um pouquinho, e aí eu vou introduzindo sobre emoções, né? No decorrer da nossa fala. A arte está baseada em 6 processos básicos, que são visitados e revisitados durante todo o processo terapêutico, né? De acordo com o contexto. Então, em suma, é isso aqui, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada parte, né? Flexibilidade psicológica, né? Eu quero que você entenda um pouquinho, né, a nossa função hoje com essa palestra, o que eu quero. Sei que eu tenho só 1 hora, mas eu quero poder fazer com que você entenda sobre flexibilidade psicológica, né? O quanto você pode ser flexível com suas emoções e o quanto isso vai ajudar você no seu dia a dia, né? Em suma, é isso.
Então, eu quero falar um pouquinho sobre o que é flexibilidade psicológica, né? É a possibilidade de entrar em contato com eventos privados e seguir em direção ao que é importante, né? Então, assim, é uma fala do Reis, né? E quando a gente fala de eventos privados, eu vou dizer para você, emoções, sentimentos, pensamentos e sensações, né? Então, assim, é você conseguir lidar, né, com seus pensamentos, com suas emoções, com a sensação corporal, por exemplo, de uma ansiedade, né, e seguir, né, em direção ao que é importante para você. Não permitir que esses sentimentos, né, com essas emoções, que esses pensamentos, impede você de prosseguir naquilo que é importante para você. Né? Não é deixar de sentir, entende? É o que eu falei lá atrás, né? Não é sobre sentimento a gente não controla, né? E a ação sim. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso. É a possibilidade de não precisar fugir das emoções e sentimentos, sendo possível levar a pessoa a observar o que está sentindo e pensando, e escolher a ação que é importante para ela. Então, presta atenção, né? A possibilidade de não fugir. A gente, o tempo todo, por dar literalidade às emoções, a gente fica nessa de fugir. Eu não quero sentir isso. Né? Você começa a ter uma vida de esquiva para não entrar em contato com aquele sentimento que você diz ser ruim. Ser flexível é poder seguir para uma vida que tenha sentido para você, apesar dos sentimentos, né, ruins, das emoções que você entende enquanto ruim. Ok. Esquiva experiencial, né? Então, o que é esquiva, né? Experiencial. É quando a pessoa não está disposta a manter contato com a experiência pessoal. Então, assim, é o que eu falei antes, né? Aquela pessoa que evita tudo que faz ela sofrer. Então, qualquer contingência de sofrimento, ela passa a evitar, né? E o problema de fuga esquiva de qualquer estímulo aversivo, incluindo pensamentos, emoções e sensações e situações onde eles podem estar presentes. Então, qual o problema disso, gente? Assim, você passa a evitar qualquer situação onde você tem uma emoção ruim, né? Onde você sente tristeza, onde você sente angústia, onde você sente desamparo. E aí, o que acontece? Com a pessoa que evita o tempo todo, né, entrar em contato com o sofrimento. Ainda sobre o esquiva, afastar-se de eventos aversivos prejudica a conquista de reforçadores, né, uma vida com sentido. Então, gente, a pessoa que é tímida, por exemplo, ela não vai para uma festa porque ela não quer entrar em contato com o desconforto da timidez dela, né? E aí, o que acontece? Né? A pessoa, a gente está falando de festa, mas isso de alguma forma é generalizado para tudo, né? Então, assim, tudo aquilo que gera sofrimento a pessoa evita, né? Então, apresentação de um trabalho, né? Gera sofrimento, aí ela evita. Novos amigos, né? Vida social, relacionamento afetivo, né? Então, assim, tudo aquilo que gera sofrimento ela evita. Né? E aí, com isso, o que acontece? Tem como a gente ter uma vida com sentido, sem sofrimento, né? Sem entrar em contato com o desconforto, sem entrar em contato com emoções ruins, né? Digamos assim, sem estar triste, sem sentir... o tempo todo, né? A gente sente desamparo, a gente sente, né, esse desconforto, né? E não é sobre sentir ou não, é sobre ter uma vida com sentido, né? Ainda sobre esquiva, eu trouxe um exemplo. Imagina alguém que tenha sido abandonado pelo parceiro no passado e por isso só consegue ter relacionamentos superficiais, em que o risco de se magoar é pequeno. Esses relacionamentos servirão para distrair ou para não sentir solidão, mas jamais atingirão o nível de envolvimento e intimidade desejado. Nesse caso, a persistência do medo de sofrer acaba tendo um efeito permanente na vida da pessoa. É como se sua mente sabotasse a sua própria vida, né? Então, assim, para não entrar em contato com o sofrimento, isso que acontece, né? A pessoa evita
relacionamento, ter profundidade nas relações por medo de sofrer, né? Então, assim, e aí essa persistência do medo, né, de, eu não quero sofrer, a pessoa pode me abandonar de novo, né, ela acaba, assim, se esquivando, né, de relações profundas e ela sabota a vida dela o tempo todo. Então, assim, imagina isso para tudo na vida, né? Tudo, e é isso que eu tô falando, assim, ter uma vida com sentido vai fazer com que você se exponha a esse tipo de sentimentos, né? O tempo todo, né? Do desconforto, da ansiedade, né? Não tem como. Outra coisa é a fusão cognitiva, que é isso. O sofrimento acontece quando as pessoas acreditam fortemente no conteúdo literal das palavras, né? O que eu falei lá no início. Parar de obedecer ao pensamento, qual não é uma ordem a ser seguida. Aprender a olhar para os pensamentos, sentimentos, emoções e não a partir deles. Então, o que é a fusão cognitiva? É você se fusionar, né, com seus sentimentos e começar a ver o mundo na ótica deles, né? Então, assim, eu gosto de, né, o meu óculos é um bom exemplo, né? Então, assim, eu estou angustiada, né? Se eu entendo a angústia enquanto um sentimento, eu tiro ela aqui do meu rosto, né? Assim, a angústia, eu trago ela um pouquinho mais para longe de mim e eu entendo que é um sentimento, né? Eu entendo o contexto do qual eu estou vivendo, né? Em relação agora, né? Isolamento social, toda essa situação que a gente está vivendo faz muito sentido estar angustiada em alguns momentos. Agora, se eu pego esse sentimento da angústia e coloco ele aqui e me fusiono a ele, né, é como se a causa e a angústia se tornassem uma só pessoa. A angústia começa a me definir. E aí eu começo a enxergar qualquer área da minha vida na perspectiva desse sentimento, né? Então, aprender a olhar para os pensamentos e sentimentos e emoções enquanto sentimentos, enquanto emoções, e não a partir deles, né? Você parar, refletir um pouco, pensar o que esse sentimento quer me dizer, né? E aí você poder prosseguir. E isso faz muito sentido. A maior parte, eu posso falar isso para vocês, assim, nos atendimentos, essa relação, né? A pessoa chega numa tristeza, insegurança, né? Então, assim, é como se a pessoa fala, eu sou insegura. Ninguém é inseguro o tempo todo, né? Insegurança, eu estou insegura. Né? Trazer esse distanciamento, né? Entender o que a insegurança, o que essa insegurança quer te dizer, né? Que sentido ela tem. E apesar dessa insegurança, porque é aquilo que a gente já falou, a gente controla sentimentos? Não. Né? Eu posso, assim, eu sou o exemplo vivo. Eu estou aqui me expondo para vocês. Né? Então, assim, como eu me sinto agora? Eu me sinto extremamente ansiosa, insegura, né? Não é sobre não sentir, é sobre fazer algo que tem sentido para mim, é sobre fazer algo que tem significado. Isso é vida com sentido. Se eu ficasse fusionada aos meus sentimentos, ao sentimento de insegurança, ao sentimento de ansiedade, eu não estaria aqui falando com vocês, entendeu? Então, é sobre isso. Quando eu falo entrar em contato com suas emoções, é sobre isso. Assim, eu estou aqui falando para vocês, eu nunca fiz isso assim, online, né? Eu fiz presencial, palestrei presencial, é muito diferente. Você tem um feedback das pessoas, você tem, né, o rostinho de todo mundo, é muito diferente, né? Então, é você parar e pensar o que essa insegurança quer me dizer? O que essa ansiedade quer me dizer? Né? Então, assim, eu sinto tudo isso, senti o dia todo hoje, senti. Mas não é sobre o que eu estou sentindo. Porque se eu focasse nisso, eu não estaria dando a palestra. Mas é sobre uma vida com sentido. Que apesar de aprender a olhar para os pensamentos, os sentimentos e emoções, não a partir deles. E aí, a gente tem um outro termo que é self como conceito e self como contexto. Que é isso.
quando pensamentos, sentimentos, lembranças são vivenciadas de forma rígida e fusionada. Criamos um conceito distorcido de quem nós somos. Aos poucos, o que chamamos de eu é estruturado a partir do significado literal do conteúdo psicológico. Criamos um conceito sobre quem nós somos. Então, é mais ou menos assim. O que é self como conceito? Eu ouvi a vida toda que eu sou insegura, né? É um exemplo. Então, você começa a se ver como segura, a pensar como segura, como insegura, e a se comportar como uma pessoa insegura. É o meu eu, é o conceito de quem eu sou uma pessoa insegura. Uma pessoa que vê o mundo nessa ótica, ela se expõe para algo, entende? Ela faz alguma coisa? Não, porque ela está ali fusionada naquela insegurança, né? E aí, a ideia é separar o que sou, do que eu faço, do que eu penso e do que eu sinto, né? Então, assim, é desfusionar, né? Assim, a Cáutria, eu falo que, assim, e lidar com essa insegurança, entende? Então, não sou eu que sou insegura, conceito da Cáutria, eu sou insegura. Não, né? É um sentimento, é uma sensação, digamos assim, que sempre que eu me exponho, eu vou me sentir assim. E a ideia é essa, assim, aonde eu vou tratar essa insegurança mal, tipo, me tratar mal, ai, Cáutria, me julgar, me criticar, nossa, a Cáutria é muito segura. A gente faz isso com a gente, né? Nossa, meu Deus, eu não queria ser tão segura. E uma briga, julgamento, crítica, o tempo todo. Mas a insegurança, ela faz parte de quem eu sou. Eu não seria quem eu sou hoje se não fosse a insegurança. Então, se eu brigo com a insegurança, com quem eu estou brigando? Eu estou brigando comigo mesmo. Então, a outra ideia é self como contexto. E é isso. É eu, né, enquanto contexto. Então, assim, é normal eu me sentir insegura agora, nessa contingência, nesse contexto? Sim, é normal. Porque eu tô aqui me expondo para vocês, né? Então, mas não é normal eu me identificar como uma pessoa insegura. Entende? Assim, lá vai a insegurança, né? Então, assim, não é sobre isso. E aí, o self, enquanto contexto, é exatamente isso. Você perceber o que você sente, você nomear o que você sente. Pessoas passam uma vida, a gente nunca teve um contexto, uma contingência, uma história de vida que foi favorecido a gente discriminar, reconhecer e aceitar, digamos assim, as emoções. É uma briga e eu falo que a primeira coisa que a gente precisa é desconstruir isso. Se a gente quer viver uma vida com sentido, porque na maioria das vezes uma vida com sentido precisa ir contra, não é nem contra, né? Tira o contra, mas lidar com esse lado nosso, porque é nosso, né? Assim, a ansiedade, eu estava falando com a amiga que eu segurei de um lado eu segurei na mão da insegurança, do outro lado da ansiedade e vim me expor para vocês aqui, né? Mas por quê? Porque os meus valores faz muito sentido para mim poder ajudar de alguma forma. Se eu conseguir ajudar um de vocês hoje com essa palestra, já faz diferença para mim, né? Então acho que isso é muito importante, né? Então, outro conceito é aceitação. O que é aceitação? Aceitação não significa um nome, né? Porque quando você escuta aceitação, logo vem aceitar, né? Assim, eu preciso lidar com meus sentimentos, com as minhas emoções, com as reações desconfortáveis que a ansiedade me traz, a sensação corporal. Eu preciso aceitar isso? Não, não é aceitação nessa ideia de aceitar, né? Não é resignar. O que é aceitação? Exatamente o que a gente estava falando, assim, é uma atitude de abertura, de curiosidade, não julgamento, né? Então, assim, é você se abrir para o que sente. E entender também, ampliar. Eu falo que ampliar, a gente vai falar um pouquinho mais
à frente sobre o que tem sentido para você, entende? Então, é como estar disposto a ter pensamentos e sentimentos e emoções aversivas, né, ruins, sem tentar alterar ou modificar a forma e a frequência deles, né? Então, assim, você não fica, eu não quero pensar isso, eu não quero sentir isso, eu não quero entrar em contato com isso, né? Então, pensando agora nessa situação que a gente está vivenciando, né, do isolamento social, é normal, assim, a gente perdeu muitos reforçadores, né? Então, assim, estar com as pessoas é muito reforçador. Eu sou da rua, gente, estou sofrendo horrores, né? Então, assim, estar com as pessoas é reforçador. Sair da nossa casa, falar bom dia com, sei lá, com motorista de ônibus, quem pega ônibus, né? Você chegar no prédio onde você trabalha, falar bom dia, se conectar com pessoas, assim, né? Presença, bora o beijo, abraço. A gente está privado de tudo isso. São perdas que não tem como a gente... Eu falo que é o luto de perder tudo isso. Não tem como você estar bem todo dia? Não, né? Então, acho que é interessante a gente pensar em não lutar. Eu quero sempre estar animada, produzindo e fazendo não sei o quê. Eu falo o seguinte, você tem que estar aberto, curioso com o que você está sentindo, com o que tem sentido para você, o que eu sinto, nomear essas emoções, parar para perceber o que tem sentido para você e seguir a vida. Às vezes as pessoas falam de exercícios físicos. Porque fulano faz todo dia, 1 hora eu vou fazer. É sobre você se conectar com a sua necessidade, né? Então, assim, eu quero hoje correr. Correr não, não vou correr, né? Eu corro aqui na escada, no fundo de casa. Mas, enfim, é você parar e fazer pelo seu valor. Qual é o seu valor? Saúde. Então, você vai, não porque é uma regra do outro, que o outro está fazendo, porque isso é muito frustrante, né? Então, a aceitação, eu gosto muito dessa frase, o mar às vezes está calmo, né? Então, assim, quem já, quem conhece, é maravilhoso essa... Às vezes o mar está calmo e em outro momento agitado, né? Mas essa é a ideia, mas você está no seu barco seguindo em frente, entende? Independente de se está né, calmo, ok. Mas se lá em alto mar as ondas começam a agitar, você vai parar o barco, entende? Então é sobre seguindo em frente, independente de qualquer situação que aconteça, nessa contingência de como você se sente, né? Então a aceitação é isso, sim. É parar de brigar com o que você sente, digamos assim, né? Estar aberto, sabe? Sem luta, sem se julgar, sem se criticar, ser generoso, ser generosa com você mesmo, né? Então, a aceitação, às vezes a pessoa fala assim, mas Cáltria, numa situação onde eu tenho uma crise de ansiedade, eu vou trabalhar a aceitação? Eu falo o seguinte, em algumas situações, quando atrapalha a funcionalidade da pessoa, né? A pessoa não consegue trabalhar, a pessoa não consegue fazer as coisas dela, né? Estudar, tocar a vida, porque a crise tira ela dessa... Aí ela vai tomar medicação, mas vai trabalhar comigo tudo isso que a gente está falando aqui, né? Então, assim, por quê? Para ela ir aprendendo a lidar com tudo aquilo que acontece. Outro conceito é o momento presente, né? Estar em mindfulness, né? O que é isso? É o ato de focar a mente no momento presente, sem julgamento ou apego, a fluidez de cada momento. Então, eu gostei muito dessa definição, por isso eu escolhi, né? É mais ou menos sair do piloto automático, né? Que às vezes a gente está, né? E eu acho que nessa situação que a gente está vivenciando agora, foi uma situação que a gente precisou sair do piloto automático, né?
assim, em muitas situações a gente fugia, né, de sentir, porque você saia para a rua, você fazia alguma coisa, né, e agora não, né, a gente precisa estar presente, né, e entrar em contato, às vezes, com muito desses sentimentos desconfortáveis, né, digamos assim, mas ao mesmo tempo é interessante, e o que é estar presente, né, porque, assim, no presente é o único lugar que você pode fazer alguma coisa, né? Que você tem, digamos assim, controle sobre alguma coisa no sentido de fazer algo. Passado já foi, né? Futuro, você não tem controle nenhum sobre o que vai acontecer, né? Então, assim, e sair do piloto automático é isso. É você, imagina, enfim, você vai fazer uma caminhada, sair do piloto automático, é você prestar atenção nos seus passos, qual é a reação que essa caminhada está te trazendo para o seu organismo. Você vai ouvir uma música, você está ali atenta à música, qual a sensação que essa música traz para você. É você estar presente, né? Então, assim, aí eu tô aqui, mas de repente minha cabeça tá lá com medo de meus pais são idosos, de acontecer, deles pegar o Covid, enfim. Aí já começa a acelerar o coração, fica mal, porque eu começo a sofrer. Não, aí você vai lá, estou falando de mim, tá? Você vai lá com empatia, com gentileza e traz você de novo para o presente. E no presente, meus pais estão bem, tá tudo certo, né? E aí você começa a observar, né? Eu falo que é ancorar, né? Então, assim, você ancora o seu barco ali, né? Se a tempestade está muito forte, se eu continuar, eu vou virar o barco. Ancora ele. Presta atenção no que você está sentindo, depois você toca o barco novamente. Né? Vivemos como se fosse, vivemos situações como se fossem reais. Né? Situações que estão apenas na nossa mente. Então, assim, eu falo que a gente constrói gigantes, né? Do qual nunca aparecerá. E o maior sofrimento é esse. E principalmente nessa situação agora, né? De a gente realmente não tem nenhuma certeza sobre o futuro, né? Então, assim, a ideia de que a gente precisou jogar os nossos planos fora e está tendo que ressignificar com o que a gente tem alguns planos outros, né? Então, assim, entender isso também faz muita diferença, né? Eu estou aqui no presente, o que eu posso fazer com o que eu tenho hoje? Outra coisa é conectar-se com valores. Serve como guia para selecionar comportamentos úteis. Então, o que são valores? Né? Outra palavra também que não define ela por si só. A gente não está falando de valores enquanto regras, né? Sociais, enfim. Mas a gente está falando sobre o que é importante para você. O que é importante para você e quem, digamos assim. Né? Então, assim, e valores são diferentes de objetivos, né? Objetivos você alcança, né? Passar numa prova, esse é um exemplo que eu acho bem simples e bem bacana. Valores nunca são alcançados de maneira absoluta, pelo estudante comprometido. Então, o estudante ser comprometido é um valor, né? Passar uma prova é um objetivo, né? E aí eu queria muito, assim, colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês sobre isso, assim. Você sabe quais são os seus valores? O que dá sentido para você? O que dá significado para sua vida? Porque ter respostas para essas perguntas faz muito sentido na nossa vida, sabe? Então, na arte, objetivos são alcançados por valores, né? Então, assim, se você não tem valores, você nunca chega aos objetivos que você tem. Né? Então, tem gente que tem muito objetivo, mas ele não
entende o que é valor, né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso, né? O que você precisa responder para entender quais são seus valores, né? O que quer ter uma vida com sentido para você, uma vida com significado, né? São essas duas perguntinhas aí. O que realmente importa para você? Você consegue me responder assim? Se fosse para você responder assim, o que realmente importa para mim? Eu não vivo sem, né? Assim, e essa ideia, o que dá sentido, significado, né? O que dá sabor à sua vida. São perguntas que a gente precisa. Eu até coloquei alguns meus aqui para, enfim, como exemplo, né? Descobrir quais são os seus próprios valores, viver de não, tá? Já está errado, né? Eu vi isso 1000 vezes, tem um monte de erro que eu só vi agora. Amiga ansiedade, tá? Descobrir quais são seus próprios valores e viver de acordo com eles. Isso é ser feliz. Esse é o conceito de felicidade para a ACT, né? Para essa abordagem, né? Terapia de aceitação e compromisso. Né? Não é não, sei lá, não se sentir bem, né? É sobre entender quais são os seus valores. E isso para a ACT é ser feliz. Porque quando você entende valores, você sabe que você pode entrar em contato com, com sentimentos, com emoções desconfortáveis, extremamente desconfortáveis. O exemplo meu aqui é gritante. Eu estou super desconfortável fazendo o que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, né? Mas isso tem um valor tão grande para mim, sabe? Sair das quatro paredes, né? Do consultório. Isso tem um valor muito grande para mim. Então é sobre isso, né? Assim, para a arte, ser feliz é viver de acordo com os nossos valores. Isso não significa que você não vai ter perdas, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter abandono, não vai ter angústia. Não, a vida ela é repleta, se a gente tem certezas, é que a vida ela é repleta de dor, de sofrimento, de perdas, nessa contingência que a gente está vivendo, né? Principalmente, né? Na hora que eu estava assistindo Fantástico, eu fui tomada por uma dor, eu precisei chorar, mas era uma dor do outro ali, né? Compaixão, e eu falei, gente, né? É sobre isso, né? E aí você tem que entender o que tem sentido. Se acordar de manhã e levantar da cama, porque senão fica muito complicado, né? Para alguns, significa ajudar os outros, né? O valor, sentir útil para a sociedade. Então, acho que, enfim, a gente não nasceu só para gente, né? A gente nasceu para a sociedade, digamos. Estou brincando, gente, mas enfim. Ser um bom pai, e aí eu coloquei pai, mas eu vou dar um exemplo. Eu tenho 2 filhos, né? Ser uma boa mãe. Quando eu falo boa mãe, eu não quero levantar um padrão do que é ser boa mãe, mas é o que é ser boa mãe para mim, né? Enquanto mãe, né? Então, assim, para mim é importante ser uma boa mãe. Só que eu não gosto de educar, entende? Não significa que eu não eduque, mas tirar as crianças do videogame, por exemplo, é extremamente desconfortável. Porque eles choram, né? Mas quando eu entendo que é um valor meu ser uma boa mãe, digamos assim, uma mãe que coloca limite nos filhos, isso para mim é ser uma boa mãe, entende? Colocar limites, saber o tempo, né, de fazer cada, né, coisa na sua hora, enfim. Mas isso, acordar de noite, a cuidar de criança, né, quem tem filho sabe. É bom isso, gente? Não, é horrível. Mas quando você entende que isso é um valor seu, assim, ser uma mãe presente, uma mãe, e você fica mais sustentável se comportar. Você se comporta porque tu fala que é importante para mim, mas não significa que é bom, entende? Então, eu queria fazer essas perguntinhas para você. O que realmente importa para você? Sabe? O que te dá sentido, dá significado,
que dá sabor à sua vida. Depois, põe isso no papel. Isso faz muita diferença, assim, você conseguir discriminar isso. Outro conceito da ACT é ações comprometidas. Né? E o que é ação comprometida? É comprometer com a ação, com as mudanças, agindo na direção escolhida, mesmo que isso traga dor e sofrimento. Então, ação comprometida é isso, é você, mesmo que seja ruim, mesmo que traga dor, mesmo que traga desconforto, mas você precisa ser comprometido com a ação para você, quando você pensa assim, essa ação faz com que eu chegue mais perto da pessoa que eu quero ser. Se essa ação faz você chegar mais perto da pessoa que você quer ser, você vai se comprometer. E não significa se você vai estar bem, se você vai estar mal, digamos, né? Se você vai estar triste, você vai estar feliz, animado ou desanimado. Né? Significa que você entendeu, né, o que é importante e se comprometeu com isso. Né? Eu gosto desse exemplo, assim, motivação. O que é né? Eu dei um exemplo meu, assim, o impulso da ação é continuar deitada. Então, imagina o seguinte, eu tenho que atender de manhã, e aí eu tô lá deitada, e assim eu quero continuar deitada. Tô com preguiça, tô desanimada, não dormi bem, né? E só que se o atendimento é algo que é importante para mim, faz sentido para mim, é importante, eu levanto e vou atender. Né? Então, assim, motivação é diferente de ação comprometida. É apesar de, entende? Assim, mesmo em dias que eu não estou motivado, eu vou me comprometer com a ação que faça com que eu me torne a pessoa que eu quero ser, ou me aproxime mais dela, né? Então, ação comprometida é isso, né? Assim, você se compromete mesmo desmotivado, né? Então, aí você pode pensar assim, eu tô angustiado hoje, não quero fazer nada, né? E aí você lembra, né? O que é importante para mim, né? E aí, quando você tem a resposta do que é importante para você, fica muito mais fácil de você se comprometer, né? De você se comprometer apesar de, né? De não estar tão animado. Outra coisa, e você me pergunta assim, ok, Country, né? Até para quem não é psicólogo, que eu sei que tem, né, alguns inscritos que não são psicólogos, você me pergunta qual é a função da terapia, né? O que a gente trabalha, né, no consultório, né? Dentro de tudo isso que eu falei, né, e em relação a emoções, né, que é o nosso tema, né, lidar com emoções, né, com tristeza, com angústia, com ansiedade, com desamparo, né, a terapia ela não tem o objetivo de mudar a forma e o conteúdo, né, desses sentimentos, né, dessas emoções, não vai mudar, você não vai, assim, deixar de ser ansioso, né? É claro que você vai lidar com essa ansiedade de uma outra forma, né? E, então, assim, a terapia não tem o objetivo de mudar a forma e o conteúdo do que você, né, eventos privados é isso, sentimentos, emoções, para quem não é psicólogo aí. Mas levar os clientes, né, os nossos pacientes, a fazer contato saudável com o pensamento, sentimentos e emoções, memórias e sensações físicas, né? Então, assim, você não vai mudar, né, os seus pensamentos, porque às vezes a pessoa chega no consultório e ela fala assim, olha, eu vim porque eu quero deixar de sofrer, né? Eu quero deixar, não quero mais ser ansiosa, não quero mais ser insegura, né? Enfim. E o que a gente trabalha na sessão é sobre isso, assim. Na maioria das vezes, a gente, claro, que trabalha repertório, muita coisa a gente amplia o conhecimento,
mas quando fala de emoções, né, é sobre como você lida com isso. Né? Você não vai deixar de sentir, até porque é a nossa humanidade, né, gente? Não tem como você deixar de sentir. Né? Então, assim, aprender a olhar para, né, para os sentimentos, para os pensamentos, para as emoções, né, olhar para essa ansiedade, né, e não a partir dela. Né? É muito diferente isso. Mas que você fala, mas como assim? E é isso que a gente trabalha na sessão, né? O que eu tentei fazer aqui é, resumidamente, um pouquinho de tudo, né? Eu espero poder ter ajudado um pouquinho, mas é aprender, olhar para essa nossa linguagem, para essa nossa cognição, para esse sentimento, para essas emoções, e não a partir dele. Porque se a gente vê a partir deles, você não faz nada. O dia que você está desanimado, hoje eu não vou estudar porque eu não estou com vontade. Né? Não vou, né, fazer atividade física porque eu não estou com vontade. Eu entendo que você tem que, sei lá, você não é obrigado a fazer sem vontade no sentido, mas se é algo, saúde, é um valor, você vai ter que, apesar de, sabe? É aquela ação comprometida. Entende? Então, assim, eu vou fazer, eu falo que eu faço, não é por nada, é porque é importante para mim. Eu tenho 2 filhos, e para mim é o tornar o foco, sabe? Onde eu... Então é isso, assim, você não, a regra do outro não serve para você. É você poder entrar em contato com o que é importante para você, com o que é valoroso, uma vida com sentido para você, uma vida com significado, e aí você poder fazer as suas escolhas, as suas ações. Eu falo que assim, quando as nossas ações estão baseadas nos nossos valores, faz muito sentido, porque na maioria das vezes o valor é o brilho ali, né? Eu falo que é a bússola que leva você. Então, se tem algo que por exemplo, eu dormi ontem 3 horas da manhã, né? Então, se você falar assim, você tá péssima, você tá... Não, eu fiquei maravilhada, porque eu adoro fazer isso aqui. Apesar de ainda ter, né, ter portabilidade, digamos, porque é a primeira vez que eu mexo, né? Assim, pessoa muito... Nunca aprendeu a mexer com o Zoom, com as coisas, tudo é novo para mim, entendeu? Mas tem sentido. A terapia vai na direção de mudar como eu lido com a experiência, não a experiência em si. Entende? Vai mudar a sua ansiedade. Vai mudar como você lida com ela. Não vai mudar a sua angústia. Vai mudar como você lida com ela. Sabe por quê, gente? A dor, ela tem sentido. Ela quer mostrar alguma coisa pra gente. Né? Existe uma diferença entre dor e sofrimento. Dor é um sentimento que é presente. Então, assim, nessa situação que a gente está agora, de isolamento, normal a gente sentir dor pelas perdas, né? Ok. Agora, o sofrimento é a ideia de como eu lido com a dor. E, na maioria das vezes, é a luta para não sentir a dor. Então, é importante também a gente entender, não fugir da dor, mas parar e pensar o que essa dor quer me dizer, o que esse sentimento tem para me falar. Né? Eu acho que isso é muito importante. Então, aí você me pergunta assim, o que é felicidade, né? Nessa perspectiva, entendeu? É estar bem o tempo todo. Eu falo, eu queria conhecer alguém, né? Que tá bem, tá feliz o tempo todo. Eu desconheço, né? Então, assim, para a arte, o objetivo não é ser feliz, né? Então, assim, o objetivo maior não é, eu vou fazer terapia para me ser feliz, sei lá, né? Para me ficar bem o tempo todo. Não, não. O objetivo, as emoções, ela o tempo todo vem e vai, né? Então, por isso que eu digo estar aberto, prestar atenção nas suas emoções, né? Felicidade é uma vida com sentido para a arte, né? Eu acho isso lindo, gente. Não sei quanto vocês gostam de sentido nisso, mas felicidade é uma vida com sentido.
está caminhando para uma vida que vale a pena, né? Então, isso é felicidade. E aí faz muito sentido para mim, porque não é todo dia que a gente está, né, animado, e principalmente nessa situação que a gente está, né, mais do que nunca, a gente precisa rever os nossos valores, o que é importante, o que não pode faltar, né? Então, assim, é o que tem sentido que fica, né? É o que aquela perguntinha, né? O que dá sabor à vida, né? Então, é importante a gente entender isso para a gente ancorar, né? E aí você ter ação comprometida com aquilo, né? E você acordar todos os dias e lembrar, não, isso faz sentido para mim, por isso eu vou cair da cama, né? Nem sempre você vai estar animada. Então, está caminhando para uma vida que vale a pena, onde há espaço para sentir todas as emoções. Estou olhando o relógio aqui, gente. Eu gosto de falar quando eu empolgo, né? Quando passa o primeiro momento da felicidade é uma vida com sentido. Está caminhando para uma vida que vale a pena, onde há espaço para sentir todas as emoções que há para se sentir, prazerosas ou não. Isso é felicidade para a arte. Não é lindo? Eu acho muito apaixonante, né? Então, assim, eu posso estar triste, estar angustiada, mas se eu entendo que tem valor para mim, isso é uma bússola, isso me guia para ter ação comprometida diária para me tornar a pessoa que eu quero ser, para me aproximar da pessoa que eu quero ser. E isso tem que ser o que guia a nossa vida, porque nem sempre a gente vai estar feliz, nem sempre a gente vai estar sem ansiedade, né? Principalmente nessa situação que a gente está agora, né? Desconheço, né? Então é sobre isso, não é sobre o que você sente, é sobre como você lida com o que você sente. Largar mão da briga, né? Então, queridos, é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero. Gente, eu preciso reforçar isso. Aqui é uma pontinha do que a gente faz em consultório, assim. Isso tudo são conceitos que vai e vem nas sessões, né? Muito, como a Jaqueline mesmo falou, né? Então, assim, até exercícios, né, que você faz com o paciente, né, para ele entendendo tudo isso que eu pontuei aqui, né? Então, assim, não é processo, né? Então, não é de um dia para o outro, não é um mês de sessão, entendeu? Então, é um processo de autoconhecimento, né? E aí você vai lidando com cada situação que eu falei aqui, né? Que é importante. Então, a arte, ela vivencia, ela traz esses termos, mas é na terapia que a gente vai desconstruindo e reconstruindo e percebendo. É como a Jaqueline mesmo falou, a gente vive uma história que a gente nunca parou para pensar nada sobre o que a gente falou aqui hoje, né? A gente vai no automático, né? E a ideia é essa, assim, ir para a terapia para você ir descobrindo, né? E aí descobrindo isso vai te levando. E assim, eu falo que assim, eu tô com 40, né, pra fazer. Mas assim, não é algo que você fecha, pronto, já sei. Não, na vida toda você tá atento, assim, ó, né? E a gente vai se ressignificando, assim, encontrando outras coisas, é o tempo todo, né? Você precisa estar atento a você, né, para poder ir fazendo essas descobertas. Né, e na terapia para você ir se autoconhecendo. Ok? Então tá certo. Obrigada, tá? Mais uma vez. E até a próxima. Espero poder ter ajudado de alguma forma, tá bom? Tchau, tchau.